Oi, gente, acho que todo mundo já me conhece, mas eu sou a Carline, aluna de doutorado da professora Cristiane, e como parte da minha disciplina de docência orientada, eu vou dar essa aula para vocês referente às proteínas plasmáticas, que é da unidade 10 da disciplina de análise bioquímica. Então, eu só deixei a câmera ligada naquele momento para vocês verem meu rosto, mas eu vou tirar a câmera para que o arquivo não fique tão pesado. Vamos iniciar então. O que seriam as proteínas? Quais seriam as funções? Vamos só relembrar algumas das características. As proteínas, elas são biomoléculas mais abundantes nos seres vivos, em nós, né? Elas exercem funções fundamentais em todos os processos biológicos que nós temos, que nós conhecemos. São polímeros complexos de vários aminoácidos que são unidos entre si por um tipo específico de ligação. E essa ligação é a ligação covalente, a ligação peptídica, né? As proteínas, elas são constituídas por mais ou menos 20 aminoácidos diferentes, né? E reunidos em combinações praticamente infinitas, eles vão gerar essa infinidade de possibilidades de estruturas diversas. A formação dessas proteínas, então, ela vai se dar através da junção de 2 ou mais aminoácidos através de uma ligação de ácido carboxílico e o grupamento amida do outro aminoácido, através dessa ligação peptídica que eu falei anteriormente. Isso vai gerar, então, a formação da proteína. Essas proteínas, elas vão diferir entre si em relação ao grupo R, o radical que é adicionado nessa molécula. Esse grupo R tem 20 unidades básicas de aminoácidos. Cada aminoácido básico pode diferenciar de tamanho, carga, formato, formação de ligações de hidrogênio, entre outras tantas variáveis. Dessa forma, os aminoácidos eles vão se moldar às propriedades das proteínas, certo? Uma vez que o tamanho, a carga e a forma dessas ligações, elas vão impactar diretamente na capacidade, por exemplo, de preencher o interior de determinadas proteínas, onde a formação dessa estrutura secundária vai impactar na capacidade de ionização e por aí segue, certo? Essas proteínas, elas determinam a forma e a estrutura da célula e eles coordenam quase todos os processos vitais que nós conhecemos. As funções dessas proteínas são específicas a cada uma delas e permite com que a célula mantenha a integridade, por exemplo, possa se defender de agentes externos, reparar possíveis danos, controlar e regular algumas funções. E todas essas proteínas desempenham a sua função da mesma maneira, por uma união seletiva de moléculas de aminoácidos. Algumas proteínas, por exemplo, podem ter a classificação conforme a sua função. Quais são as principais, então, que nós temos? Seria a estrutural, a hormonal, nutritiva, enzimática e de defesa. E as principais funções que elas vão atuar, que nós temos maior impacto, então, na fisiologia, né? Vai ser na pressão oncótica, no transporte de determinadas moléculas, no processo de imunidade, em processos de coagulação e por aí vai. Qual que é a observação? Essa quantidade de proteínas, então, ela pode variar por algumas variações biológicas básicas, como, por exemplo, sexo, idade, fisiologia, raça, genética e o uso de alguns medicamentos, por exemplo. Então, em relação à função estrutural das proteínas que têm a função estrutural, algumas dessas proteínas elas constituem estruturas celulares, tipo as glicoproteínas, que fazem parte das membranas celulares e vão atuar como receptores ou ainda facilitando o transporte de algumas substâncias, certo? Fazem parte dos cromossomos, eles também auxiliam espacialmente no enrolamento do DNA e do gene, como nessas moléculas também de colágeno, na dupla hélice. Então, a estrutura da célula vai ter função na estrutura de células e tecidos, como, por exemplo, das moléculas que estão no slide, de colágeno, miosina e actina e da queratina. Por exemplo, o colágeno está no tecido conjuntivo fibroso
enquanto a queratina está na epiderme, e cada um desses locais ela vai ter uma função específica, certo? Já as proteínas com funções hormonais. Alguns hormônios são, então, de caráter proteico, né? Por exemplo, a insulina e o glucagon, que vão regular os níveis de glicose no sangue. Os hormônios secretados pela hipófise, como o hormônio do crescimento. A calcitonina, que também regula o metabolismo do cálcio. E por assim em diante. As proteínas, então, que apresentam algumas funções de regulação gênica. Essas proteínas elas podem regular a expressão de determinados genes, como os fatores de transcrição e tradução. E outras podem regular a divisão celular, como por exemplo da ciclina. Nós também temos, então, as proteínas que têm as funções de transporte, como, por exemplo, da hemoglobina, que realiza o transporte de oxigênio no sangue, a hemocianina, que transporta o oxigênio no sangue dos invertebrados, a mioglobina, que faz o transporte de oxigênio nos músculos, as lipoproteínas, que transportam os lipídios no sangue, e os citocromos, que vão fazer então esse transporte de alguns elétrons. Já as proteínas de função estrutural e especificamente a albumina. A albumina é uma das principais que vai apresentar uma função bem específica de fornecer aminoácidos para o organismo. Então, cabe salientar que ela é de bastante importância bioquímica, principalmente para essa aula. Então, se atentem à albumina. As disfunções enzimáticas, por exemplo, são algumas enzimas que vão regular as funções biológicas. Elas são bastante numerosas e bem especializadas, digamos assim. Elas vão atuar como catalisadores biológicos das reações químicas do metabolismo celular. Também tem as de defesa, as de função de defesa, como as imunoglobulinas, que elas vão atuar como anticorpos frente a possíveis antígenos, a trombina e o fibrinogênio, que vão contribuir para a formação dos coágulos sanguíneos, evitando, por exemplo, hemorragias. As mucinas, por exemplo, que possuem efeito germicida e protegem mucosas, algumas toxinas bacterianas, como toxina botulínica, e por assim vai. Então, agora mais especificamente, vamos falar um pouquinho sobre as proteínas totais e as proteínas séricas, já com uma especificidade maior na análise bioquímica. Um foco maior nesse momento. As proteínas totais, então, vão ser o somatório de todas as proteínas que nós apresentamos, certo? Elas são utilizadas, por exemplo, na investigação de diversas doenças. O que é importante, então? É que as proteínas totais são realizadas apenas como um exame inicial, porque é um exame bem vago. E por isso é necessário, normalmente, determinar as frações das proteínas, pois caso, por exemplo, seja uma pessoa que tenha alguma doença, um valor normal, por exemplo, de proteína, 8 gramas por decilitro, aparentemente a pessoa pode estar bem, mas essa pessoa, por exemplo, pode ter um diagnóstico de mieloma, onde ela produz muita globulina e pouca albumina, mas num panorama total das proteínas, elas podem estar num nível adequado. Essas proteínas, então, elas estão presentes no plasma sanguíneo, a maioria é sintetizada no fígado e elas apresentam, então, as principais atividades bioquímicas específicas. Para a realização, então, dessas proteínas, pode ser realizado diversas análises, através de diversas amostras, onde as presentes no plasma, que vai ser o que a gente vai utilizar agora, são as medidas mais rotineiras dentro de um laboratório. As proteínas totais, então, elas vão ser referentes à concentração de proteínas plasmáticas, sendo determinadas pela velocidade de síntese dessas proteínas, velocidade do catabolismo dessas proteínas, bem como o volume de líquido de distribuição das mesmas. Baixos níveis de proteína podem ser relacionados com alguns problemas, por exemplo, como no fígado,
linfócitos e enterócitos, já que ela tem alguma certa nível de síntese nesses locais. O metabolismo, então, dessas proteínas totais é de em torno de 25 gramas de proteína plasmática, sendo sintetizada e secretada diariamente. Por exemplo, se a pessoa tem pouca proteína, ela pode ter um problema hepático. Quando nós temos alimentações, por exemplo, com alimentos muito ricos em proteínas, o que nós absorvemos são os aminoácidos, para depois eles serem transformados em proteínas, que é o que nós realmente precisamos. Então, talvez tenha algum probleminha nessa parte do metabolismo. Em relação ao catabolismo, as proteínas plasmáticas elas são degradadas, liberando os aminoácidos para a síntese das proteínas celulares. O volume de líquido vai ser muito importante. A água que atravessa mais livremente as paredes dos capilares que as proteínas e, portanto, a concentração das proteínas no espaço vascular vai ser afetada diretamente por essa distribuição líquida. Então, é muito importante levar em consideração também o volume de líquido. Então, qual o significado dessas proteínas totais quando elas estão aumentadas? Pode ser um aumento na síntese, pode ser um caso de desidratação, e quando ela está diminuída, por exemplo, pode ser, então, por uma diminuição básica na síntese, por má nutrição ou imunodeficiência humoral, uma superidratação com aumento da permeabilidade capilar, por exemplo, um aumento de distribuição do volume, né? Ou também o aumento da excreção e do catabolismo. Sendo relacionado agora diretamente às proteínas totais, com as alterações que elas podem apresentar, num caso de hiperproteinúria. Quais que são as enfermidades que podem estar relacionadas? A desidratação, ela vai causar um aumento relativo, tá? De todas as frações proteicas na mesma proporção. Ela pode ser promovida pela inadequada ingestão de líquidos ou até mesmo a perda excessiva deles, por exemplo, em casos de vômito, diarreia intensa, acidose diabética também. Se degradado e sintetizado em quantidades constantes e essa pessoa estiver desidratada, vai ocorrer então esse aumento das frações totais das proteínas totais, certo? Já em relação às enfermidades monoclonais, como por exemplo o mieloma múltiplo, ou por exemplo a doença de macroglobulinemia. Essas condições elas vão promover a elevada o aumento específico de imunoglobulinas. Esse aumento de imunoglobulinas vai causar o aumento nos níveis das proteínas totais, certo? Então tem uma relação direta com, por exemplo, o diagnóstico de mieloma múltiplo. As enfermidades policlonais crônicas também podem ser um indicativo, por exemplo, cirrose hepática, a hepatite ativa crônica, entre outras doenças também podem ser preditivas de um aumento dos níveis de proteína. Só não esqueçam, esse é um exame bem vago e inicial. Normalmente é necessário a realização da dosagem das frações das proteínas. Quais que podem, então, em resumo, serem essas causas de alterações nas concentrações de proteínas totais? Mieloma múltiplo, macroglobulinemia, artrite reumatoide também pelo aumento do acúmulo de líquido, sarcoidose, entre outras doenças. Só para vocês terem um resuminho. Já então no caso da hiperproteinúria, quais que podem ser então as alterações? Um aumento do volume plasmático, a perda de líquido renal, perda pela pele dos líquidos, distúrbios de síntese dessa proteína e enfermidades hepáticas crônicas. Com o aumento do volume plasmático, por exemplo, uma hemodiluição por intoxicação hídrica, por exemplo, vai ser um caso onde vai ter um aumento da diluição desses líquidos, que também vai diluir vai fazer com que
a maior diluição dos líquidos represente ter menos proteína no organismo, certo? A perda renal total, por exemplo, na síndrome nefrótica, certo? Pode ter uma perda de proteína ou até mesmo menor absorção dessa proteína sérica. Na perda de proteínas pela pele, por exemplo, através de queimaduras severas. Elas também vão ter uma diminuição da concentração de proteína pela perda pela pele, entre outros desses distúrbios, certo? Vão ter utilidade para o diagnóstico, mas ainda assim um exame inicial. As causas das alterações das proteínas quando elas, proteínas totais, né? Quando elas encontram-se diminuídas, resumidamente, pode ser uma hiperidratação, caxia, que é a desnutrição avançada, nefrose, insuficiência renal, deficiência de cálcio e vitamina D, síndrome da má absorção de proteínas, entre outros. No caso, então, dessa proteinúria, o que seria? Especificamente a proteinúria. A presença de proteínas na urina, que pode ser derivadas de N causas, tais como exercício rigoroso, a febre, exposição ao frio, hipertensão ou glomerulonefrite, certo? Uma forma frequente de apresentação das doenças renais é através dessa proteinúria, que pode estar associada ou não à hematúria. A proteinúria funcional, por exemplo, pode ser transitória e ortostática. São condições relevantes para a clínica, não especificamente para os exames. As grávidas, por exemplo, elas podem perder muito mais pela eclampsia ou pré-eclampsia. Pode ter um caso de proteinúria funcional, pequena quantidade de perda na urina, que pode ocorrer algumas vezes, mas é bastante raro. Mas esses são alguns casos da proteinúria, que é bastante comum de presença de proteína na urina. Então, outra molécula bastante importante que a gente tem que levar em consideração quando nós vamos analisar as proteínas plasmáticas, como eu falei anteriormente, é a albumina. O que é a albumina? A albumina é uma proteína produzida no fígado que tem muitas funções, mas a mais importante nesse nosso caso é manter constante o nível de líquido nos vasos sanguíneos. A albumina medida no sangue, ela deve representar de 50% a 60% das proteínas plasmáticas, certo? Então, ela contribui para mais ou menos 80% do efeito osmótico do plasma, que é um dos fatores que regulam essa distribuição apropriada de água entre os compartimentos intra- e extracelulares. Em certas enfermidades, os teores de albumina podem encontrar-se anormalmente baixos. Eles podem ocorrer por mover a água do leito vascular para os tecidos, promovendo, por exemplo, um edema. Ocorre porque a perda constante e intensa das proteínas na urina faz com que a albumina plasmática ela possa atingir níveis muito baixos. Com isso, diminuindo o poder oncótico do plasma e permite que a água infiltre todos os tecidos, surgindo então esse processo de edema. A perda de proteína no plasma também propicia a desnutrição com todas as suas complicações. As funções, então, basicamente são essas, de controle de pH, transporte de fármacos, de ácidos graxos, de alguns hormônios. Então, é uma molécula bastante complexa e bastante importante quando nós vamos tratar de análises de proteínas. Também tem que ser levado em consideração, como eu falei, a relação albumina com a água, disponível, por exemplo, no plasma. Essa correlação é de 1 para 18, por exemplo. E ela quer dizer o quê? Que a cada 1 grama de albumina, existe 18 gramas de água efetivamente disponível no corpo humano, em geral, em média. E a água, como a gente já sabe, ela é fundamental para a vida. Explicando melhor, então, essa albumina, que é uma substância essencial para a pressão oncótica no plasma, quando há um excesso dessa albumina, o sangue vai se acumular de água em exagero, em excesso, né? Naquela proporção de 1 para 18, como eu falei. Isso vai provocar uma sobrecarga no trabalho, por exemplo, do sistema cardiovascular. Quando há falta dessa proteína, a água do plasma
por exemplo, entre aspas, escorreria para um espaço entre as células e outro espaço intersticial, certo? O que isso pode provocar então? Esses inchaços, a formação dos edemas, e isso dificultaria muito o trabalho do sistema renal, o processo de depuração. Então é necessário então avaliar, manter o estado nutricional para tentar manter os líquidos e evitar essa formação dos edemas. Qual que então seria a relação da albumina com as condições patológicas? Em um caso de um aumento da albumina, nós poderíamos ter um caso de desidratação aguda, diarreia, vômito ou hemoconcentração. E num caso de diminuição dos níveis de albumina, nós teríamos diminuição da síntese, dano hepatocelular, baixa ingestão ou até mesmo um processo de catabolismo através de um estresse fisiológico geral. Quais seriam essas consequências de baixos níveis de albumina no organismo? Um processo de hipoalbuminemia afeta toda a distribuição dos líquidos no corpo e a concentração plasmática dessas substâncias que são transportadas através dessas substâncias ligadas à albumina. Então, nós poderíamos ter um processo onde seria um caso de redução na síntese dessa albumina, como por exemplo na cirrose, perda proteica extracelular, como na síndrome nefrótica, em processos de queimadura, onde a pele é o maior local de armazenamento dessa proteína extravascular, ou até em casos de hemodiluição, certo? E quais agora especificamente seriam os métodos de análises bioquímicas? Vamos entrar um pouquinho mais a fundo agora. As técnicas de análise através de quantificação podem ser imunoquímicas quantitativas, de espectrofotométricas, UV, por exemplo, processos de análise química ou de refratometria. Um dos testes químicos, então, de quantificação de proteínas totais é através do método de Biureto, que é baseado em um sistema de solução onde a gente tem o cobre no meio alcalino. E esse cobre ele vai reagir então com as ligações peptídicas formadas nas junções dos aminoácidos das proteínas, certo? Conforme a concentração de proteína, maior vai ser essa quantidade de reações de moléculas reagindo com o cobre e maior vai ser a coloração dessa reação. Existem alguns interferentes, como por exemplo substâncias que podem agir com esse íon cúprico, certo? Então podem ser alguns interferentes, como por exemplo a bilirrubina quando estiver aumentada, os triglicerídeos acima de 50 mg por decilitro, mas é um teste bastante comum de ser utilizado. Outros testes testes químicos que podem ser utilizados é através do método de Lowry, que é um pouco mais sensível que o de Biureto, mas é uma prática bastante... é uma técnica bastante simples, onde a gente tem uma mistura de reagentes e vai ser o mesmo princípio de leitura. E nós também temos o método de Bradford, que também vai avaliar os níveis de proteína, onde ele é sensível, ele passa por uma coloração amarronzada, digamos assim, para um azul, pelo azul de Comacy. E a reação que ocorre seria essa da imagem, e a gente vai ter uma coloração azul. Quanto maior a quantidade de proteína, maior a coloração azul nessa amostra. Para a realização desses exames vai ser necessário jejum de 8 horas, a amostra pode ser de plasma ou de soro, e os interferentes seriam de hemólise ou de lipemia, principalmente por alterações da cor, da coloração das amostras. Então, qual que seria o diagnóstico de uma proteinúria persistente e funcional? A persistente é onde a gente tem 2 amostras urinárias num período de 30 dias e frequentemente ela pode estar associada a uma patologia renal, certo? E as funcionais seriam alterações, por exemplo, transitórias ou ortostáticas, onde são amostras urinárias ocasionais ou quando o indivíduo está numa posição ortostática, o que teria significado clínico bastante duvidoso. Quais que são as consequências específicas dessa proteinúria?
o processo de formação de edema, como eu conversei com vocês anteriormente. Em relação às técnicas de análise de fracionamento, podem ser a eletroforese, processos de precipitação ou ainda de filtração por gel, certo? Em relação à eletroforese, a eletroforese ela separa as proteínas plasmáticas. Por exemplo, vai ocorrer um arranjo de proteínas maiores no soro em padrões que podem ser altamente específicos para algumas doenças. Em condições normais, eles vão ser separadas nas 6 bandas que a gente tem no canto da imagem do slide, onde a primeira banda é formada, por exemplo, pela proteína de maior massa molecular e também, por coincidência, a de maior quantidade, que é a albumina. Essa imagem vai ser diretamente relacionada ao gráfico que nós temos aqui, onde temos a albumina, região alfa 1, alfa 2, beta e a de gama globulinemia. Certo? Em relação aos fatores que vão influenciar essa migração no teste de eletroforese. Existem uma série de tipos de eletroforese, mas todas são baseadas em 2 princípios básicos. Vai se usar uma fita de acetato de celulose, que vai servir como suporte. Nessa fita vai ser a aplicação da amostra, o plasma ou do soro. Ela faz a aplicação, então, desse padrão de albumina e pode também ser colocado um corante para facilitar a visualização. Agora, imaginando como se nós estivéssemos em cima desse aparelho, certo? Nesse aparelho de eletroforese vai ter uma região que vai fazer a separação em 2 compartimentos, onde nós teríamos o compartimento do polo positivo e o do polo negativo. Essa fita, então, ela vai ser colocada entrando em contato com a região onde teria um tampão, uma solução de pH alcalino se eu não me engano, 8,3, agora eu não lembro, de 8 a 9, para que as proteínas plasmáticas, então, elas fiquem com uma carga negativa e corram para o polo oposto, positivo. Quando a gente liga o aparelho, a gente vê, então, a gente vai ter a observação dessas bandas coloridas, que podem ser de diversas cores, na maioria das vezes é escolhido um corante para poder facilitar a visualização. A primeira banda que chega é a albumina, depois a alfa 1, alfa 2, beta e a gama globulina. Isso não é só uma proteína de cada, são grupos de proteínas que correm juntas. Essas proteínas vão ser separadas em relação aos picos que são, então, obtidos através dessas bandas. Quanto mais intensa a coloração, maior a concentração dessas proteínas nas bandas, certo? Vai variar muito em relação à carga elétrica, a forma dessas proteínas, o peso molecular, a força eletrostática e a força iônica que elas apresentam, que vão ser diferenciadas nessa eletroforese. Essa eletroforese do plasma sanguíneo, então, vai possuir 6 bandas proteicas, com 5 mais específicas e facilmente identificáveis, que são como a gente tem na imagem ali. Os traços mais altos vão ser as proteínas de maior massa molecular, como eu falei anteriormente, né? E os fatores que vão significar, os mais fortes, significam a maior quantidade das proteínas de um mesmo tipo, certo? Mas já temos valores de referência bem específicos, onde vai ser possível avaliar em relação aos valores de referência de grama por decilitro dessas proteínas. Esse seria o gráfico, aqui a gente puxando como se fosse um zoom nesse gráfico, no padrão do gráfico, onde a gente teria essas diferenciações dentro do próprio gráfico, mas isso a gente não consegue visualizar com tanta facilidade nessa eletroforese básica. Quais que são essas zonas, então, do perfil eletroforético? A gente tem a zona da albumina, onde nós podemos verificar os níveis de albumina. Já em relação à alfa 1, a gente vai ter a identificação da alfa 1 lipoproteína, alfa 1 antitripsina, a alfa 1 glicoproteína ácida, a alfa 1 lipoproteína A
e a alfa-fetoproteína, certo? E aí eu não vou falar das outras porque vocês podem ler depois, né? Mas o que é importante a gente ter noção, então? Que cada zona grande que nós visualizamos naquele gráfico pode ter dentro dela essas outras proteínas em diferentes concentrações. Identificando cada fração, tu vai conseguir então adicionar no quadro do paciente, por exemplo, apresentando quais os quadros normais e patológicos, o aumento ou a redução de determinadas regiões, o desaparecimento de determinadas bandas, por exemplo, que podem estar associadas ao aparecimento de diversas doenças. Em relação às proteínas de fase aguda, as proteínas de resposta dessa fase aguda vão ser relacionadas principalmente a mudanças fisiológicas complexas que podem ocorrer, por exemplo, seguido de um trauma, nascimento, infecções, inflamações. Elas compreendem essas alterações hemodinâmicas relacionadas ao sangue, com aumento do sistema de coagulação, com todo o processo fibrinolítico, de leucocitose, mas principalmente com essa alteração na concentração das proteínas. Quais que são as principais funções dessas proteínas de fase aguda, então? Elas vão ter funções diretas na diferenciação e adaptação do organismo na infecção ou na lesão tecidual, né? Essa reação de fase aguda ela pode ser relativamente transitória, revertendo os níveis normais, ou até pode ser persistente em algumas doenças crônicas. E elas vão estar aumentadas em processos, por exemplo, de artrite reumatoide. As proteínas de fase aguda que vão do lado negativo vão ser a pré-albumina, a albumina e a transferrina. E as positivas vão ser a alfa-1, as três diferentes alfa-1, o complemento C3, o PCR e a ceroplasmina. Aqui nesse gráfico nós temos todas, como a gente pode observar, e nós temos a pré-albumina, certo? Essa pré-albumina, como a gente pode ver aqui, ela nem sempre é detectada porque ela está em baixas concentrações. E ela encontra-se diminuída em processos inflamatórios agudos. Ela tem uma migração mais rápida que a albumina, e por essa razão que ela é denominada como a pré-albumina. A principal função está relacionada então com o transporte do hormônio tireoide. Entretanto, o significado clínico dessa proteína não está relacionado com a propriedade fisiológica específica. A diminuição da pré-albumina é observada nesses processos inflamatórios agudos de etiologia diversa. Porém, o mais interessante mesmo vai ser que a diminuição precoce e marcante está associada a uma insuficiência de células hepáticas. Então, essa pré-albumina é um indicador de hepatocelulose, de problema de hepatocelular, de mais utilidade do que a própria albumina, porque as modificações são constantes e tardias. De forma geral, essa pré-albumina, pela pouca resolutividade nessa eletroforese, ela não é tão considerada nas análises de eletroforese das proteínas em diagnósticos clínicos iniciais, certo? A albumina, por sua vez, ela é uma molécula muito importante, como eu já falei anteriormente, é a proteína plasmática mais abundante, sintetizada no fígado. Ela tem um tempo de meia-vida de até 20 dias, se eu não me engano, 15 dias, se eu não me engano. Elas têm as principais funções, ela é importante no balanço dos fluidos líquidos, no transporte de algumas moléculas, atividade antioxidante, entre outras funções. Então, qual que é a importância clínica laboratorial dessas alterações na albumina? Quando ela se encontra aumentada, é o chamado hiperalbuminemia, e a elevação das concentrações da albumina plasmática sérica, ela é bastante infrequente, mas ela pode ocorrer em casos, por exemplo, de desidratação. Já os valores diminuídos são conhecidos como processos de hipoalbuminemia, que são frequentes em indivíduos que podem estar já com alguma doença, já com um estado patológico, porque a diluição desses líquidos
em virtude da administração de líquidos intravenosos ou pela perda de albumina na urina, por exemplo, podem estar impactando diretamente no nível de albumina no organismo desses pacientes. Nas hepatopatias, pela diminuição de albumina ou, por exemplo, no processo de cirrose e desnutrição, também vão encontrar-se diminuídas, vão ter um importante papel na hora do diagnóstico clínico. Então, em relação ao processo de hipergama-globulinemia, como demonstrado pelas bandas N de normal e P de patológico desses pacientes. Essa hipergamoglobulinemia é o aumento da gama-globulina no sangue. As globulinas, elas são proteínas que são produzidas pelos linfócitos, que são as células brancas, e elas atuam na defesa do organismo contra diversos antígenos, por exemplo, contra proteínas estranhas que entram em contato com o corpo, como os vírus e as bactérias, né? Quando elas são produzidas em excesso, elas vão significar o início, por exemplo, de uma replicação do aumento dos linfócitos, o que ocorre de forma aguda em processos de infecção, por exemplo, ou de forma crônica em processos de tumores em geral, certo? Como, por exemplo, do mieloma múltiplo. Quais que podem ser esses testes relacionando a albumina e a globulina? Vão ser testes, então, de perda de função hepática. Essa razão, então, de albumina e globulina pode ser, então, indicativo de perda de função hepática. Uma razão baixa entre essas duas moléculas pode ser relacionada com a superprodução das globulinas, um déficit de produção ou excreção aumentada, enquanto o aumento da relação entre essas duas moléculas vai estar relacionado ao déficit de produção de globulinas, como, por exemplo, em casos de doenças genéticas, de leucemia. Agora, em relação à região alfa-1, especificamente, então, em relação à alfa-1 antitripsina. O que seria essa molécula alfa-1 antitripsina? Ela é uma inibidora das proteases que pertence à superfamília das serpinas. Ela é conhecida como inibidora dessa tripsina no soro e ela realiza, então, esse processo de proteção de tecidos enzimáticos de células inflamatórias. As concentrações podem subir muito, por exemplo, em casos de inflamação aguda. Ela é bastante sensível a essa relação de inflamação. Ela está aumentada em processos inflamatórios como de hepatopatias, de enfisema pulmonar, de cirrose. E aí nós temos, por exemplo, uma alteração nos níveis dessa alfa-1 para uma relação de aumento desses níveis. Então, o que acontece? Na ausência, por exemplo, dessa molécula de alfa-1, no processo onde tem a elastase dos neutrófilos, ela fica livre para quebrar a elastina. E isso contribui para a elasticidade dos pulmões, que resulta numa complicação respiratória. Essa proteína não inibindo a elastase vai agir dessa forma e vai gerar uma complicação respiratória, como, por exemplo, no enfisema pulmonar. As outras alfa-1, tem várias alfa-1, como eu mostrei anteriormente, né? A alfa-1 fetoproteína, ela é a principal proteína fetal, por exemplo. Ela tem grandes elevações, aumento dos seus níveis, né? No soro, encontradas em pacientes com processos de danos hepatocelulares e pacientes com tumores de células germinativas, por exemplo. Uma menor concentração dessa molécula pode ser encontrada no pâncreas, no intestino e no pulmão. E as dosagens podem ser úteis, então, para o prognóstico dessas doenças e no monitoramento de alguns tratamentos. A região alfa-2, formada pela alfa-2 macroglobulina, aptoglobulina e ceruloplasmina. Ela está bastante relacionada, então, a processos inflamatórios agudos também. Essas três regiões do alfa-2 vão ter características específicas para diferenciar cada uma das três, certo?
A alfa-2 macroglobulina vai ser inibidora das proteases, que aumenta no período da infância e em processos de síndrome nefrótica, e pode estar diminuída em casos de hepatopatias crônicas ou elevações constantes em pacientes com AIDS. A aptoglobulina, ela é transportadora da hemoglobina livre até o sistema do retículo endotelial. Ela vai estar aumentada nos processos inflamatórios e diminuída nos processos de síndrome hemolíticas. Por sua vez, a ceruloplasmina vai ser a molécula que é conhecida como fixadora de cobre para o armazenamento. Ela vai estar aumentada em neoplasias malignas e diminuída nas anemias. Então, qual que é a importância desse estudo clínico de cada uma das moléculas? É sabermos exatamente qual é o processo fisiológico que está alterado em alguns pacientes que têm alguma patologia específica. Esse slide é só para vocês terem uma ideia de como seria a eletroforese das proteínas séricas. No A seria a eletroforese normal, a eletroforese de um paciente doente com alteração dos níveis dessas proteínas, que é um paciente que tem a síndrome nefrótica, onde a gente consegue observar a diminuição da albumina, que é a primeira banda bem mais escura quando a gente olha na B. A B é bem mais escura que a normal. Enquanto as outras regiões, a gente tem aumento da concentração da região alfa-1, alfa-2 e da globulina, onde a gente pode ver que as bandas estão bem mais escuras, visivelmente nesse exame de eletroforese. Aqui, por sua vez, um corante um pouquinho mais forte, a gente consegue ver no A o fracionamento normal e no B esse aumento no alfa-1 e no alfa-2 bem significativo, que é indicativo de um processo de inflamação aguda. Nós temos também, então, as regiões betas para avaliar. Dentro dessas regiões, a gente tem a transferrina, que ela é sintetizada no fígado, e ela faz a realização do transporte de ferro no intestino para a medula óssea, aumentando, então, estando aumentada nos processos de anemia por deficiência de ferro, e diminuída em processos que tenham perdas proteicas e hepatopatias crônicas, certo? Já a beta-2 microglobulina é uma molécula bem pequena, que é filtrada pelos glomérulos e reabsorvida nos túbulos renais. Ela vai estar aumentada em pacientes que apresentem insuficiência renal e diminuída em processos de tumores, por exemplo, das células B, células agudas e de linfomas com envolvimento do sistema nervoso central. Nós temos também, em relação a essas moléculas beta, as proteínas de complemento, as proteínas C3 e C4, que migram para essa região beta, que podem encontrar-se diminuídas em processos de deficiência genética já predispostos ou aumentadas em processos que tenham uma relação com um processo inflamatório agudo e crônico. Nós temos também, então, a região gama, a gama-globulina, como nós podemos já ver num exemplo abaixo, como seria uma condição de um paciente que tenha a alteração nos níveis da gama-globulina. Aqui a gente tem um slide só para exemplificar, então, os padrões eletroforéticos observados em pacientes normais e pacientes com essas alterações na curva de absorção dessa eletroforese gama. Por exemplo, na primeira imagem a gente tem o perfil eletroforético normal. No segundo nós temos a resposta tardia, que é relacionada à infecção, né, que mostra um aumento desse pico do gama. Ou casos de diminuição desse pico de gama, por exemplo, de doenças que tenham um impacto de imunossupressão, certo? Imunossupressão, desculpa. Então, aqui a gente tem um exemplo da cirrose alcoólica, né? De pacientes que tenham essa alteração da beta-gama, como é observado, então, nesse gráfico, no primeiro gráfico, onde N é normal e P é patológico, onde a gente tem um aumento dessa concentração dessa região gama, bem específico, essa coloração fica bem mais corada, principalmente pelo aumento dessa concentração nessa região
das proteínas gama, então pode ser indicativo de cirrose alcoólica. No caso de uma hipogamoglobulinemia, podem ter algumas causas, por exemplo, causas fisiológicas de alterações da IgG, transporte através da placenta. A principal causa pode ser infecção em crianças com diminuição do IgA e IgM. Podem ter algumas causas patológicas, como por exemplo, hereditárias, onde nós podemos ter a herança ligada ao cromo X, no caso da doença de Bruton. Pode ser ainda uma causa adquirida, como a malignidade hematológica, como do mieloma múltiplo. Mas é muito importante relevar e levar em consideração que é necessário, então, essa dosagem da imunoglobulina específica para ter um resultado mais fidedigno dessa diminuição dos níveis de gama-globulinemia. Aqui nós temos, então, a alteração, por exemplo, em casos onde nós temos o aumento dessa proteína C reativa também, que é outra molécula bastante importante. A proteína C, ela pode iniciar a opsonização, a fagocitose e a lise de várias células invasoras. Ela tem um papel importante associado ao reconhecimento dessas substâncias autógenas, ou que têm um potencial tóxico. E ela migra para a região para fazer essa função de defesa em relação a algumas bactérias ou moléculas estranhas, também estando então relacionado a um processo de inflamação. As paraproteínas ou proteínas moleculares, então, elas podem apresentar um pico monoclonal nessa região gama, certo? E aí nós podemos ter um diagnóstico de mieloma múltiplo, linfomas malignos ou Waldenström, que não sei falar direito, macroglobulinemia, certo? Entre outras doenças que podem ser a mielomastose e a macroglobulinemia, mas mais específico mieloma múltiplo. Esse processo, então, de gamopatia monoclonal, a gente vai ter, o que a gente vai ter? A diminuição da albumina, com um pico bem pontiagudo nessa região gama. Então, a gente vai ter a associação tanto da região da albumina como dessa região gama, as duas alteradas. A albumina um pouco menos expressiva, mas também aumentada. O que vai ser importante a gente levar em consideração, então, no caso específico do mieloma múltiplo? Para o diagnóstico dessa molécula, através da análise das proteínas, a gente vai ter a avaliação dessa tríade específica dos linfócitos B, das lesões ósseas e das células neoplásicas na medula óssea. Essa tríade, junto com essas alterações observadas nessas dosagens de proteína, podem ser um indicativo, uma predisposição ao diagnóstico, então, do mieloma múltiplo. Como nós podemos observar no azulzinho do gráfico de baixo, seria um gráfico de um paciente normal, enquanto o verdinho vai ser de um paciente que tem mieloma múltiplo. Mais uma vez, esse pico pontiagudo é bem visível e facilmente observado nesses gráficos. Quais que poderiam, então, ser outras proteínas plasmáticas de interesse clínico? A gente pode ter, então, os fatores de coagulação. Nós podemos correlacionar com esses processos de inflamação, que podem ser relacionados com as alterações da eletroforese, por exemplo. Sistemas de complemento, por exemplo, em relação às imunoglobulinas, que podem ser investigadas para ter uma associação direta com as alterações nos níveis dessas proteínas. Apopoliproteínas em casos de dislipidemias. Algumas proteínas ligadoras de hormônios podem estar alteradas dependendo da patologia do paciente ou da suspeita de alguma patologia do médico. E proteínas marcadoras de tumor quando nós temos alguns gráficos mais específicos. No caso da síndrome nefrótica, que vai ser a última que eu vou trazer para vocês, a gente tem também essa visualização bem específica no gráfico, onde a gente tem a diminuição dos níveis de albumina, certo? Um aumento significativo da região do alfa-2 e uma diminuição na região gama. Quando nós temos esse perfil
ela pode ser um indicativo, nunca é um resultado final, né? Mas pode ser um indicativo da síndrome nefrótica, certo? Essas podem ser as principais alterações nas migrações eletroforéticas de algumas patologias. Agradeço muito pela atenção de vocês. Esse é o meu e-mail, mas vocês podem mandar mensagem ou e-mail pelo da Cris e aí eu respondo para vocês qualquer dúvida que vocês tiverem. Beijinho e espero que vocês tenham prestado atenção e tenham gostado.